Diber Podcast, um assunto polêmico hoje, não passa o dedinho, se você estiver aí escutando ao vivo aqui na live também, não desconecta que nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Temos aqui alguns especialistas nessa área, pessoas que trabalham atuantes nisso e que pode trazer um parecer um pouco melhor para a gente a respeito da inclusão, a respeito do TEA, do TOD e assim por diante. O autismo como numa forma geral. Então, estamos aqui primeiramente comigo, né, que vos falo, Daniel Diber. Temos aqui também a Alessandra, lá da Escola Luca Amor, que veio trazer um equilíbrio para a gente sobre esse assunto, é uma especialista na área. Alessandra, é com você, se apresente. Olá, bom dia a todos, bom dia, Daniel, um prazer estar dia. aqui. Eu sou a Alessandra, uma mulher, mãe, Legal. profissional da educação. Eu sou mestre em formação de professores e prática docente, tenho especialização em gestão escolar e também em alfabetização. Minha carreira inicia na rede lá em 98, como professora de classe especial e depois também como professora de sala de recursos. Né? Minha formação inicial é com habilitação, a pedagogia com habilitação em educação especial, né, quando a gente nem ouvia falar ainda sobre autismo e nem TOD, né, é uma coisa mais recente. Minha carreira está como professora, fui coordenadora, atualmente estou na vice-direção da escola, da maior escola da rede municipal, a MEF Maria Aparecida de Luca Amor, e sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. É um prazer, uma honra estar aqui, dividir a mesa com as meninas, com a Flávia, com a Ana Carolina, né, um prazer estar sempre discutindo educação. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, a gente que agradece, né, essa capacidade que você tem aí, esse amparo, um know-how muito grande nessa área e pode trazer um equilíbrio para a gente num assunto hoje um pouco polêmico, para você que está acompanhando aí na live, um pouco polêmico. Temos também a Flávia Cunha, que trabalha realmente ali com os alunos. Flávia, é com você. Bom dia, obrigado primeiramente, Sim. né, pela oportunidade da gente mostrar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né. Eu sou formada em pedagogia, com especialização em educação especial. Eu me formei em 2004. Sim. Aí fui fazendo especializações, fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia. E fiz também o curso de AT, né, de assistente terapêutico, para a TEA, né, para a gente trabalhar Legal. melhor com as crianças com autismo. Sim. E atualmente trabalho lá na Escola Major Levi. Legal, tá vendo? Então também tenho mais conhecimento aí para a gente conversar. E temos também a Carol. A Carol já é uma amiga conhecida minha, que a gente se encontra às manhãs, que a gente toma café lá na padaria Toque Moriá, uma padaria. Até você que está assistindo, uma delícia tomar um café lá de manhã cedo, hein? Se eu fosse você, eu passava lá tomar um café, ou à tarde tomar um cafezinho da tarde, um chazinho. Tô sabendo que tem um chocolate legal lá agora. Carol, com você, Carol. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carolina. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou professora, né, há 10 anos. Minha formação é pedagogia. Sou professora alfabetizadora há mais de 10 anos. E agora tenho esse imenso prazer de estar trabalhando na sala de recursos com a Flávia, agora minha professora, que está há mais de 20 anos aí na educação especial, está me ensinando tudo. E, assim, como eu falo com o Dani todas as manhãs, que o que eu faço é por amor. Porque, igual a Flávia me fala todos os dias, que trabalhar na área da educação especial é com amor, né? Que ela me fala que ou que você tem que fazer é por amor. Então, falo com emoção, porque é amar que a gente faz, né, Flávia, todos os dias. Tenho conhecimento de alguns percalços, né, que vocês vivem no dia a dia na escola. E eu gostaria de começar abrindo essa conversa, né, com pessoas aqui que podem amparar o nosso município como um todo e trazer um pouco mais de equilíbrio sobre essa questão do autismo, sobre a questão da escola, como que se a escola está incluindo, o que quer dizer inclusão na escola, né? Eu acho que o parecer maior que a gente tem é assim, todo mundo fala de inclusão, mas será que estamos realmente prontos a incluir essas pessoas? Porque nós somos uma sociedade como num todo, quando se é diferente,
a gente não sabe como lidar. Existem nomes, existem tratativas diferentes. Eu fui motorista de ônibus, se as pessoas às vezes não sabem, eu trabalhei na Aviação Santa Cruz e lá a gente fazia um curso para aprender a trabalhar com o cadeirante, que eu não poderia pegar nele fisicamente, porque nem todos querem que toquem nele. Então, isso ali eu aprendi no momento que eu preciso entender como a pessoa se comporta para não infringir o âmbito social dela, físico, o espaço físico. Ela tem delimitado o espaço físico, não é porque eu tenho uma diferença de você que você pode chegar e pegar em mim. Não, eu não quero ser tocado por você. Deixa que eu mesmo faço. Então, vamos imaginar assim, na mesma visão que eu também não tenho um equilíbrio sobre isso, eu não sei como funciona, mas eu também tenho filha que está na escola e minha esposa também dá aula, a gente tem alguns debates dentro de casa a respeito disso. E a gente viu que alguns pais acabam processando, às vezes por não entendimento. Não é assim um assunto, nossa, processou, vai preso. Não, acabam processando por não entender. Então, o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje, para você que está em casa, sentado, está assistindo, você que está ouvindo no Spotify e no YouTube, é trazer um equilíbrio sobre as informações. Até onde é o meu direito, como um pai de um autista, e até onde é o meu dever. E assim sucessivamente da escola. Qual é o amparo que a escola deveria dar para isso? E também as questões aí que a gente vê do município, que está faltando pessoas especialistas para trabalhar com essas crianças, né? As salas estão cheias, fala-se de que precisa de uma pessoa para cada autista, e tem níveis de autismo, hoje já foi categorizado, né? Então a gente quer trazer um pouco mais disso. Vamos começar por uma pergunta simples. Daniel, a pergunta simples levaria horas para a gente conversar aqui. Né? Vamos ver se a gente consegue sintetizar. Eu acho que o exemplo que você traz acerca do que você teve que fazer como motorista de ônibus, que foi aprender na prática, esse exemplo é o exemplo que simboliza o que a gente precisa fazer. Na verdade, a verdadeira inclusão é na sociedade, não é só na escola. Então, a gente precisa preparar, a gente fala os meninos, né? Precisa preparar os meninos para sobreviverem e conseguirem compartilhar todas as suas experiências na sociedade como um todo, não é só na escola. Então, a primeira pergunta, a escola está preparada? Não sei, acho que nunca vai estar, nem a sociedade totalmente. Esse é nosso sonho, essa é a nossa utopia. Mas o que a gente faz? A gente deixa eles todos para fora da escola até a gente aprender? E como é que a gente vai aprender se eles não estão lá? Né? Então, a ideia é que o menino tenha direito, já tem um direito legal, então que a gente garanta esse direito dele ter o acesso à escola, e nós estamos buscando o caminho para minimizar aí, as diferenças, né? Valorizando toda a diversidade, respeitando, considerando as diversidades, garantindo o desenvolvimento de cada um, independente de ser deficiente ou não. Esse é o papel da escola, né? De ter uma deficiência ou um transtorno ou não, mas a gente precisa aprender fazendo. Não existe como a gente deixar todo mundo para fora e vamos aprender, vamos ensinar a sociedade inteira a falar, vamos pensar em outras deficiências. Tá? Todo mundo vai ter que aprender a lidar com cadeirante, todo mundo vai ter que aprender Libras, todo mundo vai ter que aprender Braille, né? E todo mundo vai ter que aprender ABA, né? Ou vai ter que ter uma formação em AT, para, como disse a Flávia, depois vai explicar, acho que um pouco melhor essa função. Mas isso é polêmico. Então, assim, nós não temos outro caminho que não seja deixar esses meninos na sociedade, colocar eles dentro da escola com direito, como qualquer criança, que são, né, ou adultos, no caso, a gente tem salas de jovens e adultos em Limeira, o Lucamur tem 5 salas, e a gente tem deficientes, tem autista, né, então a gente precisa garantir esse acesso e aprender junto com eles. Aí falar, nossa, isso é muito... falta um pouco de profissionalismo. Não falta, porque a gente está buscando essa formação e essa resposta. Né? O outro caminho seria, como eu disse, deixar eles para fora. Em relação ao processo, Daniel, eu tive a oportunidade, em 2016, eu atuei na secretaria como assessora da então secretária Adriana Mota, e o município respondia a um processo coletivo de pais de autistas acerca do transporte. Então, havia uma legislação. Sim. Eu lembrei porque você
colocou a questão de ser motorista de ônibus. Isso. Havia uma movimentação de um grupo de pais na justiça para que eles tivessem acesso a um transporte privativo. Sim. Porque a legislação permitia, né? E estava prestes a sair uma sentença deliberando isso, e a gente foi para uma discussão com a juíza, com o promotor, com os advogados lá, os procuradores da prefeitura, né, como técnicos em educação, para discutir o seguinte: não é porque o menino tem direito que a gente deve garantir para ele esse direito. Muitas vezes esse direito segrega ele, em vez de incluir. Ah, entendi. Então, a discussão era, eu não me lembro quantos, por exemplo, 18, 20 meninos na época, né? Quantos deles já estão fazendo uso do transporte público e estão fazendo isso de uma forma tranquila, né? Com a família, eles têm acesso ao transporte gratuito. Quantos deles já estão nesse processo? Por que a gente vai tirar eles desse processo e fazer um transporte privativo, particular, individual? Né? Como é que a gente ensina o motorista e as pessoas que estão dentro do ônibus a conviver com um autista, com um deficiente, se a gente vai tirar ele do ônibus? Entendi. Então, né? Você falou, do mesmo jeito que eu estou falando que eu estou incluindo, eu estou execrando ele. Então, assim, o direito é para quem? Para aquele menino pervasivo que realmente não consegue ficar dentro do ônibus, aquilo faz mal para ele, coloca a vida dele em risco, ele pode se machucar. Então, esse menino a gente precisa avaliar que realmente ele possa precisar Então, de você está falando transporte. que existem níveis e Existem precisa ser níveis. estudado caso a caso e cada uma tratativa diferente, Sim. e não como um todo. Isso. O autismo e o TOD são discussões muito recentes, né? O autismo a gente ainda não sabe tudo sobre ele, os pesquisadores estão estudando ainda. Acho que começou aí há umas 2 décadas uma discussão inicial, tanto que no princípio a gente dizia autismo, porque nós entendíamos como características únicas, e hoje os estudos já mostram que é o espectro autista, porque é uma linha e cada um tem características diferentes. Suas personalidades, vamos dizer assim. Sintomas, né, características mesmo do perfil. E a gente vai classificando eles à medida em que vai conhecendo para poder entender que tipo de trabalho é o melhor para ele, seja na sociedade ou na sala de aula, e também que tipo da necessidade. A outra discussão é a questão do acompanhante. Sim. Né? Primeiro que não se está definido em lei quem é realmente esse acompanhante. A lei é subjetiva, ela deixa margem para várias interpretações, então ficam dizendo, pode ser um monitor, pode ser um estagiário, pode ser uma psicopedagoga, pode ser uma pedagoga, cada um coloca, né, uma pessoa que é especializada em aba, daí surgiu um monte de curso de aba, as pessoas saíram correndo fazer a formação. Então, assim, primeiro eu tenho que avaliar o menino e saber qual é a necessidade dele. Tem meninos no nível 1 que ele não precisa de acompanhante. Ele precisa que alguém olhe ele no intervalo, numa situação mais coletiva, né? Mesmo assim, pode até não precisar chegar muito perto. E outros precisam que esteja perto nesses momentos. Tem um menino que vai precisar do acompanhante o tempo todo do lado. Para quê? Para levar ele ao banheiro, para levar ele de um lugar para o outro na escola, para ajudar ele a se socializar. E tem um menino, né, algumas questões pedagógicas, e tem um menino que vai precisar mesmo de toda e qualquer intervenção possível para que ele possa conseguir ficar na unidade escolar e desenvolver o seu trabalho. Né? Então, cada um é uma situação. Não dá, por exemplo, para um juiz determinar quem vai ser esse acompanhante, porque quem vai avaliar é a equipe de especialista da escola. E nós temos hoje alguém especialista mesmo, capaz de fazer isso, de classificar? Na legislação municipal, nós formamos um grupo, né? Existe lá, foi criado um protocolo, inclusive foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, teve participação do Conselho, né? A gente determinou a equipe pedagógica, então é o professor especialista da sala de recursos, que ele é o especialista em educação especial que a escola tem. A escola não tem psicólogo, médico, fonoterapeuta, a escola tem professor. Correto. O professor especialista é o da educação especial, é o da sala de recursos, e antigamente, graças a Deus, extinta a classe especial. Né? Ele, junto com a coordenação da escola, junto com a direção da escola e junto com os professores regulares, os professores que atendem ele em português, matemática, educação física e artes, juntos eles conseguem avaliar e dizer qual é o apoio que esse menino precisa na escola. Então, isso
vai acontecer de forma tranquila, eu não vejo Sim. problema. Porque a gente vai dizer aqui, ó, o menino precisa desse acompanhante, precisa daquele, precisa de um especialista. Porque uma confusão que os pais costumam fazer também é do atendimento especializado. Né? O atendimento especializado não é do acompanhante. O atendimento especializado é o da sala de recursos, que é feito no Entendi. contraturno. Então, a rede oferece esse atendimento especializado. A nossa rede, em Limeira, ela só cresceu a quantidade de números de professores de educação especial. Inclusive, tem faltado. Né? Tá A em gente falta. rola as Tem. listas aí e chega num momento que não Que tem não mais tem mais professor professor. disponível. Né? Agora, não vou entrar no mérito da gente discutir a formação dos meus colegas. Tá. Né? Porque existem formações em educação especial, no nosso caso, que foi desde a graduação e uma carreira toda estudando, e existe a formação em educação especial no nível de pós-graduação aí, que dura alguns meses. Tá. Né? Então, a competência técnica de cada profissional que está atuando vai depender do caminho que ele percorreu na sua formação. Tá. Então, mesmo que ele tenha tido uma fragilidade aí de formação, ele precisa buscar conhecimento, ir atrás. Né? Não estou fazendo um juízo de valor, até porque Sim. existem questões financeiras dos cursos que as pessoas fazem a opção. Né? Mas a gente precisa continuar buscando aí, nesse processo formativo, as informações necessárias. Eu costumo dizer, Daniel, que cada criança é um caso, é um estudo de caso. É um case, né, como gostam de falar os pesquisadores. A gente precisa montar esse caso de cada criança, e isso independe de deficiência ou não, de transtorno ou não, para a gente garantir que os meninos aprendam. Porque o papel da escola é garantir que o menino chegue lá no final em igualdade de chance e oportunidade. Né? A gente quer minimizar todas as dificuldades para que ele tenha mais condições. E nosso objetivo é que o menino tenha autonomia. A gente entende a família que acolhe, que quer proteger, mas se a gente proteger demais, se esse amor profissional, como disse a Carol, ou da família, não for um amor exigente, a Entendi. gente fica com pena, a gente fica cuidando, protegendo, e a gente precisa fazer com que ele avance. Então, tem que ser um amor exigente, tem que ser um amor técnico, tem que ter conhecimento. E a escola, os profissionais que estão ali, né, tirando os outros que também vão atender essa criança, precisa garantir essa formação para essa família. Porque no caso do ônibus que eu apresentei para vocês, Tá. as famílias se conscientizaram. Então, muitos fizeram a opção por continuar usando o ônibus, porque entenderam que a gente precisa ensinar a sociedade. Né? Eu acho que Se é incluir ele em todos os isso, aspectos. É isso. A né? gente já falou de um monte de coisa. Não sei, as meninas podiam falar da experiência delas, né? Até trazer algum Senão a deles, gente- se tiver proposto pela Sim. família, a vir aqui e gravar com a gente também, Sim, se for possível. sim. Para A que gente a é mãe professora. fale. É. Você sabe, né, Daniel? A gente gosta de explicar e a gente gosta de falar. Então, se começar, a gente não para mais, né? Então, não, muito posicionada a sua retórica, e eu acho de grande valia isso para os pais como um todo. Então, eu aqui, vamos dizer que eu seja ignorante no assunto. Eu não estudei, então eu sou ignorante no assunto. Então, eu também preciso de um pouco de informação para que eu também inclua essa pessoa. Porque, vamos imaginar, a minha filha, às vezes, pode ter um amiguinho desse. E aí, como é que eu vou tratar esse amigo quando eu vejo os dois saindo da escola? Eu vou ter medo de conversar com ele? De oferecer uma carona para a família? Então, quer dizer, eu também preciso. Então, você está falando uma via de mão dupla. A gente precisa classificar eles, ensinar eles a viver com a gente. E também a gente a viver com eles. Exatamente. É uma convivência mútua aí na questão, né? Exatamente. Você que trabalha com criança, o que você tem a acrescentar e quais são as dificuldades que você encontra? Porque a Alessandra trouxe uma informação num aspecto geral, ficou muito legal a explanação dela. Mas você que está lá mesmo trabalhando, quais são as dificuldades que você vê que isso acontece? Qual é a sua entrega em posição a isso e quais são as suas reivindicações? Tipo, olha, poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser dessa forma. Como que vocês estão lidando com isso lá na escola de vocês? Sim, então, como a Alessandra falou, né? Primeiramente, a gente pega a criança, a gente faz essa avaliação, né? A gente monta uma avaliação e tenta detalhar o máximo possível do que essa criança precisa, Sim. né?
Por quê? Porque é importante, por exemplo, assim, que nem um nível 1. Há vários caminhos, né? Às vezes pode ser que um nível 1 necessite de uma pessoa ali do lado e pode ser que não. E a família também cobra, né? Que, não, mas ele é autista, ele tem direito, então ele tem que ter um acompanhante. Sim. E nem sempre a gente consegue isso, porque se é uma criança que... A gente tem vários casos lá na escola que a criança tinha acompanhante, né? E a criança, a pessoa saiu, né? Porque acabou o contrato. Sim. E aí ficou sem. E a criança ficou bem. Então, quer dizer, enquanto a profissional estava junto, era super dependente. Mas na hora que deu a oportunidade, né? Precisou correr atrás do prejuízo aí, né? A criança foi. Então, quer dizer, será que ela precisava mesmo desse acompanhante? Então, entendi. assim, é que aí a mãe entra na justiça, e eu acho que, assim, cada caso é um caso, né? A gente não pode julgar se a família quer, né? Fica a critério deles. Tá. Mas, assim, tem criança que a gente vê que não é essa necessidade. E a família cobra que quer que a criança tenha um acompanhante. E como que vocês poderiam, Carol, Flávia, Alessandra, como que vocês poderiam minimizar essa situação? Não do caso de não processar, porque é um direito do cidadão processar a situação. Mas eu creio assim, para você processar, você teria que ter o mínimo de entendimento possível. Que às vezes você não está amparado, que nem a Alessandra falou. As pessoas vão lá, as pessoas cobram, as pessoas fazem, mas na realidade, até o familiar sabe muito pouco. Sim. Que nem eu hoje. Vamos imaginar que eu tivesse uma filha autista. Ia ser novo. Eu teria que conversar muito com a Alessandra, conversar com vocês e entender isso. Então, quer dizer, eu teria que passar mais tempo conversando com vocês e estando dentro da escola, entendendo as dificuldades, para que eu justamente não cobre errado. Sim. E não prejudique até a minha filha ou meu filho, que seja autista. Então, eu teria que ter uma responsabilidade. Eu tenho responsabilidade perante meus filhos e não vocês. Sim. Então, a responsabilidade é minha entender, cobrar e ver até onde é o limite que vocês possam, e até o limite da minha filha também, que, tipo assim, que nem categorizando. Qual é o nível dela? Vamos entender qual é o nível. Então, como que eu tenho que lidar com ela? Isso, logicamente, um médico faria isso. Um médico falando para mim como eu teria, eu chegaria na escola, conversaria, vamos falar com a Flávia, eu faria com a Carol, viu? Eu falei com o médico, o nível dela é 1, é 2, é 3 e tal. E como é que eu vou lidar? Tem alguém aqui na escola especialista nisso? Tem. Tem alguém, pode cuidar disso daí para você. Beleza. Então, às vezes, não é o problema de ter ou não acompanhante, que a Alessandra falou. Sim. É ter uma pessoa específica para lidar com um autismo específico, com uma categoria de autismo, né? Uhum. No seu caso, Carol, quais são as dificuldades? Eu sei de algumas dificuldades suas que você passou lá na escola. Até te deixo à vontade para compartilhar com a gente. Não precisa falar nomes, lógico. Mas você também tem desafios lá, né? Muitos, né? Os desafios são diários, né? Que a gente passa lá na escola. A gente está com um número muito elevado de crianças com o nível 3, que a gente fala, né? Que a gente recebeu, acho que nós estamos com 17 alunos, né? Lá no Major. E um dos nossos alunos com nível 3, um nível agressivo. E tive um desafio grande, né? E ele é agressivo e recebi uma mordida. Mas, assim, falando geral, assim, o nível 3 O nível 3 precisa mais de um suporte nosso, né? Uhum. Porque geralmente eles precisam de gente para ir no banheiro junto, que é uma criança mais dependente, vamos dizer assim. Sim. Né? Não, nem sempre, tá? Porque tem famílias que desde pequenininha já estimula muito essa criança, né? E aí a criança já é mais independente, né? Mas às vezes não fala, muitas vezes, né? Não fala. Um suporte 3, por exemplo, é uma criança mais comprometida, assim. Então, precisa de uma pessoa para estar do lado mais no cotidiano, né? Para lição, para se locomover na escola, né?
para até fazer as atividades, né? Então... Existem níveis pervasivos que terão muita dificuldade de estar numa escola. Eu até né? ia comentar sobre isso. Período e tem algum nível que não deveria ir para a escola? Então, eu quero voltar à questão do acompanhante primeiro. Sim. As meninas colocaram muito bem essa questão. A avaliação feita do acompanhante é dessa equipe técnica dentro da escola. É o nível de apoio que ele precisa na escola. A avaliação de um psicólogo, de um médico, vai orientar a família nos outros ambientes da sociedade. Mas na escola, somos nós que dizemos, porque lá nós temos um currículo a cumprir. No caso de deficientes, a gente tem adaptação curricular, tem uma flexibilização, tem um plano de desenvolvimento individual. Então, é essa equipe que vai fazer essa avaliação e identificar. Né? Muitas vezes a família, por falta de conhecimento, como você colocou, Daniel, ela vai em busca de um acompanhante especializado, de uma coisa muito detalhada, que não necessariamente a criança precisa daquilo, como bem colocou a Carol e a Flávia. Sim. Né? Aí ela acaba segregando essa criança e não incluindo. Entendi. A Flávia deixou muito claro no exemplo dela. O menino que não precisava do acompanhante, quando ele está com o acompanhante, ele afasta, os amigos se afastam. A chance dele fazer amizades, dele se relacionar com a professora da sala, vai ficando cada vez menor, porque ele vai ficando dependente dessa acompanhante. E eu acho que precisa de uma conscientização dessa família. A escola tem esse papel de conversar com a família. Ninguém vai fazer isso. Tá. Tem que ser essa equipe da escola que tem que dizer o que a criança precisa ou não e como a gente vai conduzir, né? E mostrar para a família, né? Eu me lembro de alguns atendimentos que eu fiz, tanto quando fui diretora na escola do Rubi e aqui no Lucamur, que é a região sul de Limeira, que é a nossa região lá, o território B, é a região que mais tem deficientes e autistas e transtornos, né? É a nossa região ali, é a maior, né? E que tem a maior quantidade. Então, é bem desafiadora aquela região. E eu fazia orientações para a mãe assim, dizendo para ela, o que você espera? Né? Você quer que o menino tenha um acompanhante o tempo todo aqui, você não quer que eu trabalhe com ele essa inclusão, então. Você quer que eu deixe ele para essa acompanhante. Como é que você vai fazer quando você for à igreja, se for ao clube, quando você for no churrasco da família? Você vai levar uma acompanhante junto? Muito bem colocado. Né? Como é que vai ser? A gente precisa preparar o menino para autonomia, para o máximo de autonomia. Não é só viver na escola, mas viver na sociedade como um todo. Então, volta na questão de que a busca por direitos que os pais abraçaram, que extremamente necessária foi, ela já garantiu um monte de leis, de legislação municipal, estadual, federal, para que o menino tenha direitos. Agora a gente precisa lutar para a garantia dos direitos, porque não é porque ele está na lei que a gente tem eles todos executados. E na garantia de direitos nós temos que selecionar, porque a lei ela tem que abranger todo mundo. E como eu disse, principalmente na questão do autismo, é um espectro, né? Então são níveis completamente diferentes. Não tem como a lei determinar, porque a gente fala nível 1, 2 e 3 de acompanhante dentro da unidade escolar. Sim. Mas o menino pode ser o nível 1.1.2, né, 2.1.3. Por quê? Porque essa escala é enorme. Né? E a gente teria, por isso que eu falo do estudo de caso. A relação entre a família e a escola, esses profissionais da escola, ela tem que estar muito interligada. Muito, para que a gente possa, de fato, entender o que é melhor para a inclusão de cada menino. Né? Eu estou numa escola de período integral. Sim. Então, eu vivo essa questão da família querer manter a criança dentro da escola o dia todo. Né? E nosso objetivo é que a criança consiga ficar e ter acesso a tudo. Mas eu não posso forçar uma coisa que não é possível para a criança. Né? E, às vezes, o pai, a mãe acha que a gente quer pôr o menino para fora. Entendi. E não é. Tudo que a gente quer é que o menino esteja conosco quanto mais tempo possível. Porque a gente sabe o quanto é importante para ele. Mas se isso faz mal para ele, se isso leva a ele a desenvolver alguns comportamentos, fica inadequado, ele não se sente bem, isso não faz bem para ele, eu não posso permitir. Então, essa é uma conversa que a gente tem feito muito com as famílias para conscientizar. E a outra coisa é que entre os direitos garantidos por lei estão os direitos dos atendimentos, das terapias. Entendi. Se o menino fica comigo o dia todo na escola, Sim. quando que ele vai para psicóloga, para fono, para TO, para físio, para quem ele precisar? E é uma necessidade. É uma necessidade, é um direito dele.
né? É um direito dele. Então, uma coisa é uma busca por uma política pública, se vai ter ou não. Sim. A outra coisa é conscientizar essa família de que ele tem direito e, por isso, ele não pode ficar o dia todo na escola. Entendi. Né? Ele já não poderia, ele tem que sair para fazer os Na atendimentos. realidade, essa terapia não é feita na escola, sim feita em consultórios. Não, é feita em consultórios, né? Em clínicas. Né? Especialistas. O trabalho que a rede tem... Especialistas que eu digo assim, com TO, Isso. né? Porque... Às vezes, que nem, a gente é especialista em educação especial, mas eu não tenho noção eu tenho, assim, uma noção básica de estimulação de linguagem, mas eu não sou fono, por exemplo. Entendi. Entendeu? Eu não posso dar esse atendimento para criança, né? Eu tenho bastante amigas, tal, que me ajudam muito, mas não sou especialista. Então, eles precisam ir nas terapias. Então, além da vivência social e educacional, também precisa da terapia para ajudar a evoluir. Com certeza. Porque daí, se ele passar pela terapia, ele pode melhorar ainda mais o convívio dentro da escola e ajudar as pessoas que estão lá. A Flávia colocou bem claramente, a gente tem, entre os níveis, né, de autista, entre as características do perfil, nós temos as crianças que são verbais e não verbais. Então, as que falam e as que não falam, né? E, principalmente por esta razão, a gente precisa de um trabalho específico com fono, né? É a fono que vai nos ajudar, nos orientar. E assim, o método ABA, que é um método provado cientificamente. O que é uma coisa provada cientificamente? Né, para a gente ser bem didático. É uma pesquisa que foi testada em vários locais diferentes, em vários países, e ela conseguiu chegar a um resultado igual em todos esses lugares, e aí ela fica caracterizada como científico, como um saber técnico científico. Certo. A questão do método ABA já está aprovado cientificamente, ele é inquestionável. Porque uma coisa é você ter uma opinião, Daniel, Sim. eu gosto ou não gosto. Outra coisa é você dizer, eu não aceito a ciência. Isso, correto, né, é uma feiura, porque o que está provado, e ponto. Até que se prove o contrário, essa é a técnica que está colocada principalmente para o autista. O que ela fala? É um conjunto de técnicas que tem a intenção de mudar o comportamento. E ela se pauta no reforço positivo, de ações positivas. Então, o papel principal da AT, quando ela é o acompanhante, ou quando ela está ali para apoiar esse menino, quando as famílias ganham esse direito e colocam essa AT, o ideal é que essa AT acompanhasse o menino 40 horas por semana, só para você ter uma ideia. 40 que não é só na escola. Como eu disse, o menino tem que adequar o comportamento e se socializar em todos os locais de vida. Então, orientar a família, orientar quando ele está na igreja, quando ele está no clube, em todos os lugares. Mas e na escola, né? Vou falar da escola, que é a nossa área, a AT está lá. Qual é o papel dela? O menino teve um problema, ele está ali chorando muito ou gritando porque alguma coisa desencadeou esse comportamento. Na maioria das vezes, o professor tira ele da sala para acalmar ele. Né? E quando você tira ele da sala, você dá uma recompensa. Porque você leva ele para o parquinho, você leva ele passear. Qualquer um de nós ia adorar, né? Não é? E a ideia é que eu tire ele da sala só se o que tiver causando aquele mal-estar nele for dentro da sala. Por exemplo, um barulho, uma briga, alguma coisa assim. Daí eu tiro ele para acalmar e o objetivo é sempre voltar o mais rápido possível. Quando não é isto que está acontecendo, é um processo mais interno, alguma outra coisa mais individual, eu tenho que acalmar ele ali, dentro daquela situação. Sim. Então, existem o ABA, né, o pessoal que faz o trabalho da AT, mais direcionado, que eles falam que é o trabalho com a mesinha, né, que ele fica numa mesinha, ele fica meio que contido e a gente vai ali organizando aquele comportamento adequado e reforçando, dando uma compensação para as coisas positivas. Eu acredito mais no natural, no naturalista, que é esse do ambiente, sem mesinha, sem contenção. A gente vai dizendo e vai acalmando. Tem uma receita? Não tem uma receita. Por isso que eu digo que a gente vai aprendendo. E graças, né, a gente tem na escola uma equipe grande que pode discutir esses casos, né? Então, a AT, ela tem esse papel de garantir, junto com a professora de educação especial da sala de recursos, esse processo de inclusão na escola. Elas são as grandes articuladoras, né? Garantindo e também dizendo quanto tempo esse menino consegue ficar de forma saudável dentro da escola, junto com a equipe. Esse tempo pode variar? Pode, claro. Ele pode ir aumentando, ou o menino pode passar por uma crise, uma fase
fase em que tem que diminuir. Por esta razão é que precisa estar sempre muito bem conversado com a família. É que nem eu falei, se eu tivesse, o meu papel seria ir na escola constantemente. A minha filha não tem, e eu já vou na escola constantemente. E conversar e entender o que está acontecendo e também ser ajudado. Olha, evoluiu nisso, evoluiu naquilo, aconteceu isso lá na sua casa agora, trabalha isso junto, que nem a minha esposa, se tiver assistindo, ela vai falar, a Carol também. Às vezes eu vou na escola e pergunto como é que está a situação da minha filha. Ela fez isso, ela fez isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto? Você vai usar o que eu uso a técnica em casa. Você vai dizer o não. Quando você fala o não para ela, ela vai parar e vai olhar para você, porque você está falando para ela que era para não fazer aquele tipo de situação. Então, eu acho muito legal o papel do pai, que é justamente, eu acho que está aí no nosso dilema. Trazer a consciência dos pais à realidade da escola. Sim. E trazer uma visão mais geral, que nem você disse. Ei, essa criança vai crescer. Será que você está preparando ela para crescer? Ou você está preparando para ser criança sempre? Eu acho que eu sempre falo para as minhas mães. Às vezes até pode ser encarado como, você não tem coração. Não é isso. Sim. Porque às vezes eu falo para elas, às vezes as mães que têm um pouquinho mais de dificuldade para aceitar as coisas, o que eu falo? Essa criança vai crescer. Você vai morrer. Sim. E aí? Com quem que ele vai ficar? Ou a gente prepara ele para tentar fazer as coisas sozinhos, o que ele mais conseguir fazer. Se tornar autônomo. Ou vai ter que sempre ter alguém do lado dele para fazer por ele. É uma até preocupação dos pais em falar, um dia se eu faltar, como é que vai funcionar, Exatamente. Né? Então, eu acho que a responsabilidade nossa como pais, que não temos criança do espectro autista, já é preparar ele para o futuro sem eu. Sim. Meu pai criou eu assim, você se vira, dá seus pulos aí. Na questão do autismo também, ele é diferente em alguns aspectos, mas ele também tem que ser criado para sobreviver. Eu acho que a gente está esquecendo da sobrevivência do próprio ser humano, né? Até para o mercado de trabalho. Correto. Né? Como é que a gente vai incluir ele no mercado de trabalho? Mas força a empresa, né, a dar o espaço para essa pessoa, mas quem que está cuidando para que ele chegue e trabalhe? Ele tem mais chance de conseguir um trabalho do que muitos de nós, até por conta da porcentagem garantida por lei. Sim. Como eu disse, de novo, as leis já garantem os direitos, mas como é que eu coloco ele nesse mercado de trabalho? Não é porque ele tenha direito, ele tem que estar minimamente preparado. Sim. Né? Para algumas condições, né? Até por risco com ele mesmo. Então, a gente precisa pensar. Agora, em relação aos pais, eu fico tentando ter uma empatia de me colocar no lugar, porque não é uma situação fácil, é uma situação bem desafiadora, né? E, como você mesmo colocou, Daniel, falta conhecimento para todos, não é só para os pais, falta para a sociedade como um todo, muitas vezes até para alguns profissionais, como a gente questionou aqui, o tipo de formação que ele escolhe, né? Então, tendo aí essa questão da empatia em relação aos pais, existem alguns estudos que dizem que os pais passam por algumas fases quando eles têm conhecimento de que tem um filho com deficiência ou com algum transtorno. Né? No caso de algumas deficiências, ele descobre ali no nascimento já. E já começa ali a sua caminhada. E, em caso de alguns transtornos, eles vão perceber comparando as crianças ao longo do desenvolvimento delas, principalmente na escola, porque na escola fica evidente as diferenças. Sim. O menino é colocado num grupo, né? Eu já tive mãe de aluno de 3 anos de idade da escola que não aceitava de jeito nenhum, e ela foi entender quando ela começou a observar o filho junto com os colegas, né? Então, falta esse conhecimento para os pais e a gente precisa achar um jeito de ajudá-los, porque eles passam por algumas fases. A primeira fase, segundo os estudos, é de que eles passam por um tipo de não aceitação. Eles não aceitam. Então, eu não aceito, eu não quero, não é comigo, você está enganado, eu vou mostrar para você que você está enganado, está tudo bem. Depois, eles passam por uma fase de luto, né? Que, assim, é o luto daquela esperança que ele tinha, né? Da imagem que ele construiu de um filho perfeito, de uma filha perfeita. E depois, eles vão para uma fase em que eles querem culpar alguém.
Então, já que eles aceitaram, sofreram o luto, e tem que ter um culpado. Então, quem é o culpado? É o pai? É a mãe? É alguma coisa que aconteceu durante a gravidez? Então, eles ficam... E muitos casamentos, inclusive, acabam nessa fase. Por causa disso? Porque um culpa o outro, né? E aí eles não seguram. Se o casal não tiver muito fortalecido na relação, a chance da relação acabar é muito forte, né? As mulheres costumam ser mais fortes para segurar essa onda. Aliás, acho que elas são mais fortes em quase tudo, né? Mas, enfim, elas seguram, né? Haja vista aí o número de mulheres que criam filhos sozinhas, independente de ter deficiência ou não. Os pais fogem da situação. Às vezes, até por desespero, por não saber o que fazer. Né? Também não estou aqui fazendo um juízo de valor. Mas dizer que geralmente isso acontece. Muitos dos deficientes são criados pela mãe, sozinho. Né? E tem estatística em relação a isso. E aí fica essa briga de culpado. Quando passa esse processo, aí vem a aceitação. É só nessa fase que a gente consegue interagir. Então, em todas as outras fases, acho que a psicologia vai explicar melhor isso, mas na escola a gente tem que ir tendo paciência, conversando, até chegar na fase da aceitação. Enquanto não chegar lá, a gente não vai conseguir avançar. E se a gente tentar impor, ou brigar, bater de frente, a gente só piora a situação. Né? A gente precisa ir acalmando essa mãe, esse pai, conscientizando eles. Quando chegar na aceitação, a gente vai dizendo qual é a condição, que o menino tendo um diagnóstico, ele tem direitos, então ele tem direito a um benefício, que a mãe pode se utilizar desse benefício para não trabalhar, nem pelo menos meio período, para ela levar o menino para os atendimentos, que tudo isso pode levar ele a uma vida adulta o mais próximo possível do que a gente chama, entre aspas, de normalidade, de autonomia. Né? Então, é um processo. Se os profissionais da escola não entenderem também esse processo, eles passam a vida brigando com a família. E nosso papel não é brigar com a família, nosso papel é se pôr no lugar delas e entender, não passar a mão na cabeça se estiver acontecendo alguma coisa errada, mas orientar. Nós somos os educadores. Nós somos as pessoas que estudamos para entender esse processo. Né? Então, tem todo esse caminho aí que é muito difícil, mas é necessário. Né? Até chegar na parte da aceitação, é um processo longo, é um processo dolorido, é um processo triste, né? Que a gente passa junto com a família, né? Então, esse processo de aceitação, esse processo... nós, da escola, a gente acho que sofre junto, né? Assim, até os pais aceitarem, assim... E nos atendimentos que a gente tem, na sala de recurso, nas avaliações que a gente tem ali, nos PDIs que a gente faz junto ali, como a Alessandra falou, ali nas avaliações, é sempre com as mães, as entrevistas, as anamneses que a gente tem, e a gente tem mais essa relação com a mãe, né? E ela sempre, às vezes, assim, tá sozinha, né? Porque, às vezes, tem o abandono do pai, né? Então, é difícil essa aceitação, Dani, porque... Muitas vezes, elas, na hora da gente fazer a anamnese, elas choram bastante. Muito. Sabe? Que aí ela fala, eu queria que ele... Estivesse junto. Ou então fala assim, eu queria que meu filho fosse normal. Ou que ele conseguisse fazer tal coisa. Porque é difícil, é sofrido para a mãe. E a gente consegue entender isso. A gente se põe também no lugar. É por isso que a gente acaba sofrendo bastante também, né? Junto com elas nessa aceitação. Porque é complicado. Tem um processo, né? Tem todo um processo, Existe alguma rede de apoio para essas mães? Que nem tipo, a gente tem o AA, Alcoólicos Anônimos, tem o que é de drogados, né? Esqueci o nome agora, a sigla. Alcoólicos, que é o AA. E depois tem... Não, acho que é da família. Quem cuida de dos dependentes químicos, né? Que é químico. E tem alguma rede de apoio para quem tem filho? Então, às vezes, autista? O neurologista encaminha a família também para terapia. Só que eu não sei, acho que a maioria... isso é um achismo meu, tá? Eu acho que a família acaba não indo porque já tem muitas terapias das crianças,
né, para correr atrás, isso, e elas acabam deixando elas de lado. Vamos cuidar das crianças, depois a gente vê o que é uma natureza humana. Vamos cuidar dos nossos e depois a gente vê o que a gente... E aí é interessante, independente, vou de novo, independente da questão da deficiência do espectro autista, a falta de uma política pública para a família... Eu ia chegar nesse ponto. Para a família, muitas vezes pode ser agressiva para a criança. Porque você coloca a criança numa terapia, e aí, independente, como eu disse, da questão do espectro, você coloca uma criança numa terapia que, algumas vezes, o que ela está vivenciando, o processo de violência que ela está vivenciando, é no ambiente em que ela vive. E você diz para ela que aquilo não está certo, que ela precisa... né? Aí vai discutindo e fazendo um tratamento todo, e você devolve ela todo dia para o mesmo ambiente onde ela sofre a violência. Né? Entendi. Então, várias violências, vários tipos de violências precisam ser tratados em família. Sim. Né? E aí eu sinto falta dessa política pública. No caso dos autistas, quando a gente percebe que a família está custando ou chegou nesse nível de aceitação com muita dor, a gente encaminha para o CAPSI. Né? Ali no Montezuma. Eu acho que em Limeira é a equipe que está mais preparada para atender a família como um todo. Sim. Né? Mas como a Flávia disse, nem sempre as pessoas dão continuidade. A mãe, o pai acha que é só a criança que precisa de apoio. E eles né? E muitas vezes o que precisa de apoio é a mãe, é o pai, justamente para ajudar a intervir, para lidar com essa coisa do amor, que precisa ser um amor exigente, que é essa super proteção que não protege. Então, essas questões são bem delicadas, né? E a Flávia estava dizendo aí do processo, né, de dor, e a Carol também. Eu acho que isso envolve todo tipo de diversidade, né? Quando a mãe diz eu não queria, na verdade ela está dizendo eu sei que a gente vive numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, né? A gente vive contextos de uma sociedade que não aceita muito as diferenças, ou por medo, por falta de conhecimento, por ignorância, e às vezes por preconceito mesmo, por várias questões. Então, a gente vive aí preconceitos de questões de gênero, de etnia, de deficiências. Então, são situações em que, quando a mãe se vê naquela situação, e a gente que é mãe, que é pai, sabe muito bem que se a gente tentar se colocar no lugar, o quanto a gente tem medo que os nossos filhos sofram. Né? Como é que essa sociedade vai agir com meu filho se ele não é considerado, entre aspas, normal? Entendi. Né? Ele não está dentro do padrão que a sociedade espera. Então, a gente precisa vencer também essa questão do preconceito da sociedade. É um tabu, né, para eles, né? E acho que a educação, né, a conscientização é um dos caminhos. E para a gente, pelo menos, melhorar esse processo aí, porque a gente tem, como mãe, todos nós temos medos que nossos filhos sofram, mas as mães atípicas, como elas dizem, né, elas têm mais medo, com certeza, e se a gente tentar se colocar no lugar, a gente vai entender o porquê. Então, a gente precisa ter essa empatia, eu volto a dizer, precisa ter uma política pública para a família, porque a situação do Brasil, Daniel, é muito grave como um todo. Tá. A gente está até conversando sobre o nosso município, né? Mas você tem uma noção... A situação do Brasil, a USP publicou agora, recentemente, um estudo, né, científico que chama Retratos da Deficiência no Brasil. E ele traz números, assim, assustadores, né? O Brasil, nós estamos com uma população aí de um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Existem estudos que apontam que 10% da nossa população tem algum tipo de deficiência, transtorno ou altas habilidades. Tá. E o censo só pega, vamos pensar, 10% seria 20 milhões. O censo está pegando aí 18,6. Então, 1,4 milhões a gente ainda não identificou, não sabe onde está. Né? Se a história é essa, no Brasil todo nós temos aí 1,4 milhões entre deficientes, espectro autista e
altas habilidades, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, daria um bom tema para um próximo podcast, porque a gente também tem dificuldade de identificar os meninos que têm mais conhecimento, seriam os gênios, entre aspas, né? Os mais dotados. E aí eles estão aí perdidos, né? A gente fala, nós colocamos, desde o advento da LDB de 96, a gente colocou aí todos os meninos para dentro, o processo de inclusão está acontecendo. Não, tem muita gente ainda fora, sem identificação, inclusive. Não identificado. Não muito. No estado de São Paulo, acho que a gente está com isso praticamente resolvido. Mas em outros estados do país, a gente tem gente não identificado ainda. Vivem em lugares distantes. Remotos. O censo nem pegou essas pessoas. Né? Fica claro aí, se a estatística dos estudos estiver certa. Né? O que o censo pegou? Ele pegou aí, no Brasil, 18,6 milhões de algum tipo de deficiência ou transtorno. Tá. Né? E a deficiência, ela é uma coisa que a gente pode nascer com ela ou ela pode ser criada ao longo do tempo. Então, a gente nunca consegue exterminar, porque ela uma guerra, por exemplo, pode causar milhares de deficientes físicos. Eu ia falar agora sobre a nossa pandemia. Né? Vocês se lembram quando a gente teve a chikungunya, né, que começou a causar microcefalia. Então, questões ambientais podem causar, além das questões que já vêm de nascença, as questões cromossômicas. Né? No caso do autismo, dos transtornos, eles são neurológicos. Né? Então, existem medicações ou existem situações em que podem amenizar os sintomas. Não se fala em cura, mas existe como amenizar sintomas, inclusive com suporte da escola, das terapias. Então, a gente está falando aí no Brasil de 18 milhões, quase 19 milhões. Né? Só no estado de São Paulo tem 300 mil, aproximadamente, de autistas. É bastante. Né? E aqui em Limeira, a gente tem cadastrado só na rede municipal, que atende de 4 a 10 anos, de educação infantil até o 5º ano, nós temos 450 autistas cadastrados no último censo, nas escolas. Então, não estou falando daqui dos autistas de Limeira, que são adultos, não estou falando do que estão na rede estadual, nem na rede privada, na rede particular. Estou falando só da rede municipal. Né? Então, e é um número que tem crescido. Né? Então, a gente precisa, de fato, se a sociedade como um todo precisa, de fato, começar a conviver e aprender, porque esse número está aumentando e a gente vai, até que a ciência descubra algumas outras técnicas ou outras formas, outras questões, né? A gente vai ter que... a gente precisa se conscientizar e todo mundo junto trabalhar nesse processo de inclusão. Né? Inclusive, a Constituição do Brasil, ela traz como princípio da educação que ela é responsabilidade do Estado e da sociedade civil. Então, da sociedade civil a nós. Sim, então, todo mundo, né? Quando o Lucamur, por exemplo, que tem uma escola de período integral, busca parcerias com a sociedade civil, não é porque é porque os meninos têm responsabilidade com a educação das crianças. Né? Se você pegar alguns modelos de outros países, eles saem com as crianças pelas ruas e todo mundo é educador, né? De alguma forma. Isso. Né? O dono da farmácia, o dono do mercado, a banca. Sim. Então, o Brasil é muito novo, né? Perto isso, né? A gente é muito novo e de democracia, então a gente tá aí, ó, nem 40 anos. Né? A gente está aprendendo ainda a ser coletivo, a ser solidário, e eu acho que com muita técnica, porque eu volto a dizer, sem um trabalho profissional, técnico, como dizem os médicos, né? Sim. Eu tenho este procedimento, acredito nele por esta razão. Né? Todos os profissionais de educação precisam se pautar na ciência, a gente não pode ter achismos, né? Porque senão a gente não vai acertar. E nós temos uma responsabilidade muito grande com a formação, com o desenvolvimento dessas crianças e com essas famílias. Eles, do ponto de vista de política pública, eles têm acesso a nós. Sim. Né? O mais garantido, e nós estamos com os meninos todos os dias. Né? Então, a gente precisa unir essa parceria aí para conseguir avançar. Vamos ler uma pergunta aqui. Quais as primeiras atitudes que os pais devem tomar para ter um diagnóstico?
Então, a Alessandra falou que essa criança ela só vai para a escola a partir de 4 anos. A partir de 4 anos... Ela pode ter frequentado uma creche, né? De 0 a 3 anos, um centro infantil. Pode ter. E o centro infantil também é preparado... Mas é muito difícil, eu diria quase que impossível fazer um diagnóstico... precoce. Eles não... Os médicos não correm o risco. Eles esperam essa criança chegar no ensino fundamental. Né? E eu costumava pensar de forma crítica em relação a isso, mas hoje eu tenho pensado que também, às vezes, um peso de um diagnóstico errado pode ser mais grave do que a espera. Preferível esperar e acertar. É claro que o menino, estando na creche, estando na escola, na educação infantil, a gente já vai observar algumas coisas, a gente já vai levantando essas informações. Algumas características. A gente encaminha já para um psicólogo, a gente já encaminha para fono. Não quer dizer que o menino consiga o atendimento. Correto. Mas a gente faz os encaminhamentos. Né? Algumas famílias, inclusive, judicializam esse atendimento. Tá. Né? E não estou aqui, como eu disse, para discutir essa questão dos direitos da família. Mas a gente já encaminha, já diz para a família, seu filho está diferente, precisa aprender a falar. Porque, às vezes, vai para uma fono, né, vai para um profissional, eles vão esperar um pouco. Aí eu falo para a mãe, não espera, acha uma que vai atender. Porque o filho da fono, se tivesse algum problema, ela estaria trabalhando com ele desde pequenininho. Entendeu? Sim. Porque existe uma escala mundial do que se espera, da quantidade de palavras corretas que tem que se falar, né? Por ano de escolaridade, por idade. Então, o menino, quando chega com 7 anos, que ele tem que findar o seu processo de alfabetização, ele tem que falar mais de 5.000 palavras corretamente. Corretamente. 5.000 palavras corretamente. Né? E tem criança que consegue isso com 2, 3 anos. Por quê? Porque depende do ambiente em que ela vive. Né? Então, todo mundo fala errado na família. Não existe essa. A criança tem que falar certo. Não é porque alguém da família falou errado que ela vai... Isso afeta todo o processo de desenvolvimento do processo de alfabetização. Independente dela ter uma deficiência ou não. Claro que com uma deficiência se agrava. Né? Então, a gente já faz esses encaminhamentos. Mas depois, quando ela chega numa certa idade, daí junto com esses terapeutas, se estiverem atendendo, a escola daí já encaminha para uma avaliação especializada. No caso, quando a gente já tem uma suspeita de uma hipótese de TEA, a gente encaminha a mãe primeiro para um pediatra, porque daí ele encaminha para o neurologista, como eu disse, é uma questão neurológica, quem vai dar esse laudo é o neurologista. Em Limeira, a gente está com dificuldade com um neuropediatra. Está com dificuldade. Mas é assim que se faz o diagnóstico do TEA. Na questão da deficiência, a física é muito clara, né? A surdez, mais fácil, né? a questão da visão, né? A gente tem o João Fischer, que faz um trabalho tanto na área de surdez quanto na área da visão muito bacana na cidade, parceiro das escolas, faz um processo de preparar os meninos, então já é bem bacana. Né? A deficiência intelectual, que geralmente é uma incógnita, né? Ela é mais difícil de ser ver, analisar, identificada. né? Então, em Limeira, a gente tem a equipe da ARIL e da PAI, que tem uma equipe, de fato, multiprofissional, né? Capaz de fazer essa avaliação, aplicar os testes e fazer essa avaliação coletiva. Então, tem como pegar meu filho de 4 anos e levar ele lá? Tem. Você pode fazer isso por demanda espontânea, como pai, como mãe, e a escola também faz, porque existe um convênio da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, com essas entidades. Entendi. Então, a criança entra numa lista, né? A gente não consegue... Gigantesca. Grande. Eu não sei como é que está a lista agora, mas a gente tem um tempo de espera razoável. Né? O que é muito ruim, porque quanto mais rápido a gente tiver esse laudo, mais rápido a gente começa a trabalhar com essa família e com essa criança. Né? O diagnóstico, ele não é importante para mim só para eu saber, ele é importante para eu pensar nos meios. As né? tratativas. Eu preciso entender, como eu disse, o caso do menino para poder pensar as ações, né? Sim. Principalmente da escola. Então, ele entra nessa lista e aí, depois de um tempo, quando a gente recebe, vem um relatório minucioso, muito bacana dessas duas instituições. Elas mandam para a gente. Então, eu sinto uma necessidade de ampliação
dessa parceria ou da criação do município de um grupo que pudesse fazer essas avaliações para a gente ter esse resultado mais rápido, né? Então, da mesma falta que a gente tem a fila para os atendimentos terapêuticos, tem a fila para o processo de avaliação. Algumas famílias que têm condição, o plano de saúde, conseguem fazer em clínicas especializadas. Ah, tem né? clínica especializada para isso, para diagnóstico. Na verdade, precisa de um grupo multidisciplinar, que a gente fala que é multiprofissional. Certo. Tem um fono, uma TO, um médico, né, um pedagogo especializado, um psicólogo. É esse conjunto que consegue fazer esse diagnóstico. Tipo uma junta médica. Aqui, eu acho que você respondeu como a escola pode auxiliar no diagnóstico da criança. Fazendo esse encaminhamento e orientando a família. Já teve casos, por exemplo, que a própria escola orientou a família a ir para a instituição como demanda espontânea. Sim, que agora, se o menino está na rede, ele necessariamente tem que ser encaminhado pela escola e pela secretaria, porque existe um sistema, a gente lança esses nomes num sistema. Entendi. Nessa fila de espera. Né? Mas eu acho que a escola tem a obrigação de orientar essa família desde lá do centro infantil, quando começa a observar as diferenças. Mãe, a criança não está falando... Né? Mãe, a criança fala muito errado. Mãe, seu filho tem comportamentos repetitivos. Ela precisa começar a ir alertando essa família dos sinais para esse processo. Inclusive, para um pediatra, para a família conversar com o pediatra e já começar aí algumas orientações, mesmo sem o diagnóstico. Deixa eu ver. Tem pessoas querendo participar aqui. E tem outra pergunta. A sala de recurso funciona? Funciona. E muito. A sala de recurso funciona. Sim. A gente faz essa avaliação da criança e aí a gente propõe o atendimento. Tem crianças, por exemplo, um autista mais com nível 2, 3, a gente procura atender todos os dias. Tá. Para fazer essa estimulação diária deles, até por conta de rotina, e a gente estar mais junto com a professora, orientar a professora também em sala de aula, porque às vezes a dificuldade da professora em dar aula dela com a criança é complicado, porque ela não tem só ele, ela tem mais 20, 25 na sala. Né? E eu entendo a preocupação que ela tem, porque ela também não quer deixar a criança de lado só com a monitora que está com ele. Sim. Né? Então, ela quer propor atividade diferenciada também. E quando a professora também não quer muito propor, a gente fala, você pode fazer assim, você pode fazer assado, e aí a gente consegue chegar aí num atendimento eficiente. Eu sou suspeita para falar, Daniel, porque... lá no início da minha carreira, em 98, foi criada a primeira classe especial do município de Limeira, lá no Lucamuri, e fui eu que assumi essa sala, quando me efetivei pelo concurso. Depois de uns anos de trabalho, a gente foi percebendo que essas crianças ficavam segregadas nessa sala e a gente tinha crianças em outras salas que não tinham laudo e que tinham as mesmas dificuldades ou até mais dificuldade, né, que crianças com laudo de algum tipo de deficiência. Aliás, isso costuma acontecer algumas vezes, a gente alfabetizar algumas crianças com laudo mais rápido do que outras que são uma incógnita que a gente não consegue, às vezes, identificar, né? Porque, como eu disse, os braços da escola só tem pedagogo, não tem outros especialistas. E a gente começou a lutar, toda a equipe da Educação Especial de Limeira, para a gente transformar, inclusive mudar a nossa legislação, porque a legislação federal já previa a questão da criação da sala de recurso. Então, o que é isso? É incluir o menino na sala regular e no contraturno, no período oposto, ele tem um atendimento especializado, como bem descreveu a Flávia. Né? E, muitas vezes, na maioria das vezes, esse atendimento é individualizado. E a quantidade de horas que ele é atendido depende do processo de avaliação que a gente faz na escola. Entendi. Então, assim, não tem como não funcionar. Até porque, como eu disse anteriormente, é o único profissional especializado que a escola tem. Ah, é? Né? O profissional responsável para o processo de inclusão, o articulador do processo de inclusão, é o professor especialista em educação especial, que a gente tem um cargo efetivo em educação especial. Ah, tá. É um especialista, né? Inclusive com diferença salarial. Por quê? Porque a gente
busca essa formação específica, como eu disse, tem que ser um trabalho técnico com a responsabilidade de formação, para a garantia desse atendimento. Então, como a Flávia colocou e a Carol, a gente precisa desse profissional de educação especial, porque ele é o grande articulador da inclusão. Ele não atende só o menino, ele atende os professores, ele vai para a sala de aula, ele conversa com a família, ele liga para a instituição quando está guardando o resultado de uma avaliação, ele pressiona para agilizar um processo de avaliação, um encaminhamento, ele se articula com a assistente social da escola quando essa criança está faltando, está aparecendo doente. Então, ele é o grande articulador. Ele é uma ferramenta importantíssima. E Limeira começou isso já há um tempo atrás, né, desde que a gente criou, e, como eu disse, o número só vem aumentando. Então, como você falou, o número está aumentando. Então, mas há uma defasagem desses especialistas? Desses profissionais? A gente tem um grupo de efetivos e a gente faz um processo seletivo. Limeira faz um processo seletivo para contratação para situações de salas em que estão pessoas afastadas. Por exemplo, eu estou afastada para vice-direção. Minha sala de educação especial, a de sala de recursos, ela está lá sem professor. Então, esse processo seletivo vai trazendo professores para esses lugares. Ou uma professora que se afasta por uma licença médica, gestante, né? Ou uma professora que se aposenta e naquele ano a classe dela fica sem um professor. Sim. Então, precisa chamar esses contratados. A gente tem observado, esse ano conseguiram colocar em todas as salas, né? A gente conseguiu, mas a gente já teve ano em que ano passado, por exemplo, que demorou muito, que ficou rodando a sala semanalmente na atribuição e não tinha profissional para colocar para dentro. Entendi. Né? Daí teve que planejar outras situações, fazer processo de itinerância, que é uma coisa que a lei prevê também. Então, a Carol e a Flávia, que estão atendendo na sala de curso, elas poderiam, se tivesse um número menor de deficientes na escola delas, elas poderiam atender em outras escolas também. Em outras escolas, entendi. Lá no Major, a gente está com um número elevado de alunos e a gente está fazendo o ensino colaborativo, né? A Carol, ela faz o ensino colaborativo na sala de aula. Eu faço o ensino colaborativo na sala de aula. Então, eu faço um número maior fico 2h30, às vezes, com uma criança dentro da sala de aula, na sala regular, junto com a professora. Então, eu fico 2h30 com um aluno só, dentro da sala regular, ajudando a professora, dentro da sala. Então, em vez de eu ficar 50 minutos lá na sala de recurso, fazendo um atendimento individualizado, eu fico dentro da sala de aula. Entendi. Porque é um questionamento também que as professoras fazem para a gente. Mas lá na sala de recurso eles fazem as atividades? Muitas vezes fazem. Sim. E aí elas falam, mas como que você faz? Me ajuda, me ensina, né? Mas é que lá tem menos estímulo, né? Assim, exterior, né? Barulho, né? Tem menos barulho, né? Na entendi. sala de aula é diferente. Então, o trabalho que a Carol está fazendo dentro da sala de aula é muito importante, porque tem os dois parâmetros, né? Tanto na sala sozinho lá, individual, quanto na sala de aula, porque aí a gente dá para perceber. Na realidade, então, a sala de aula é a inclusão mesmo, né? Sim. Trazendo ele para a sala de aula junto com é o objetivo. Que é o objetivo da proposta, né? Sim. Todos os autistas precisam de acompanhante? Eu acho que a nossa conversa já trouxe isso, né? Já conversou e a gente já sabe que existem níveis, né? Então, precisa de uma particularidade da escola para definir isso. Ou até médica, né? Que a gente não respondeu, que é se todos os autistas podem frequentar a escola. Essa foi eu mesmo, que todos eles frequentam a escola, período integral, meio período, existe essa classificação. Da adaptação, né? Dependendo da situação de cada criança. Mas existem alguns autistas e até alguns deficientes que a gente chama de pervasivo, que é uma deficiência severa, né? Ou as características do espectro autista muito, muito forte. Daí, ele não consegue, num primeiro momento, ir para a escola. Então, primeiro a gente tem um atendimento que chama... Como que... Amiteia, que tá chamando, isso, né? Amiteia. Que é uma parceria com o SEMA, da saúde, que faz um atendimento exclusivo para algumas crianças nessa situação, cujo objetivo é trabalhar toda essa questão da adequação de comportamento, do mínimo necessário para que ela possa voltar a frequentar a escola. Preparar a criança para o ambiente escolar. Nós temos um caso em Limeira de uma família que judicializou e a criança está... acho que é uma adolescente agora. Tá internada.
Tá num hospital específico para tratamento, não é aqui em Limeira. Né? Não tem autorização para falar o nome, sim, nada. Sem problema. Mas para você ver como é que chega algumas situações em que a família não deu conta mesmo, a situação de agressão era muito forte e a criança precisou passar por esse processo de internação. Eu sou contra, mas aconteceu. Tá. A gente tem casos também já, né? Que a criança foi encaminhada para o AMITEA, só que a família tem que autorizar a frequentar, porque aí não vai ficar na escola. Entendi. E a família não quis. Aí voltou para a escola. E lá normal. tem tudo. Tem os profissionais da saúde e tem o profissional da educação especializada. Então, não tem porquê, né? Não, né? E acontece isso também com a Ari e com a Pai, né? Quando a gente percebe um deficiente também severo em que deveria ser encaminhado para frequentar exclusivamente, até que ele tenha condições do processo de inclusão. E algumas famílias também, ela também pode optar por não querer. Isso que é duro. Sobre a lei do autismo, que reduz a quantidade de crianças em sala de aula, por que não é cumprida? Porque existe agora? uma prerrogativa maior do que essa, de que eu não posso deixar nenhuma criança para fora. Ah, entendi. Nenhum gestor escolar pode recusar a matrícula. Tá. A gente não pode dizer para a mãe... Né? A Secretaria da Educação como um todo, ela precisa pôr as crianças para dentro. Correto. Então, enquanto não se tem mais escolas, porque é difícil também planejar, né? Onde que eu vou construir as escolas. É um desafio. Né? Estamos sobre um desafio. Nós temos uma pirâmide aí invertida, está aumentando o número de idosos, diminuindo o número de crianças. Se eu ficar construindo escola, eu não vou ter o que fazer com ela. Se eu não tiver um plano B, né? Nem com os profissionais que eu vou efetivar para trabalhar nessas escolas. Então, é um desafio aí para uma política pública. Mas a gente precisa pensar nessa situação, dessa prerrogativa. Eu não posso dizer não. Eu posso ser presa se eu dizer não. Ah, mas existe um número por sala, existe uma capacidade. Existe. Né? Mas eu também não posso dizer não. Eu volto sempre no mesmo questão. Existe uma lei e existe uma sobre-lei. E aí, se eu tivesse todas as condições, possíveis, qualquer município tivesse todas, possivelmente cumpriria esse número menor. Né? Mas, porque é o que está na lei, a gente não é louco de não cumprir a lei. Mas, por exemplo, quando um juiz judicializa uma vaga de educação infantil ou de um deficiente ou de qualquer criança, ele faz o quê? Ele fura a fila, né? Ele tira a criança da fila onde ela está e põe ela lá e exige que se cumpra. E daí não importa a quantidade de aluno que eu tenho na escola, eu tenho que pôr o menino para dentro porque o juiz mandou. E isso não beneficia a criança. Não. E eu não sei se diminuir o número de alunos resolveria o problema. Tá. Entendeu? Eu não sei. Eu, particularmente, acho que o número menor de alunos não resolve nada. Né? Porque se o menino precisar de apoio, ele tem que ter o apoio. Sim. Então, não é a quantidade de alunos que vai atrapalhar o trabalho da professora, na minha opinião. Correto. Né? E na minha experiência também com a educação especial. Há casos e casos que precisam ser estudados. Mas eu não sei se essa questão está na lei e eu acho que seria cumprido se a gente tivesse condição. Sim. E a gente não tem. Né? Se você pensar numa escola particular, porque a gente falou muito da rede pública, né? Isso. A lei diz que a escola particular não pode cobrar nenhum tipo de taxa mais. Então, com o valor da mensalidade, ela tem que pagar o acompanhante da criança. E nós estamos falando de uma empresa privada. Isso. Independente da gente falar em lucro, nós estamos falando de um negócio de sobrevivência. Correto. Né? E a pessoa não pode ter prejuízo. E, nesse caso, né? vai ter prejuízo. E é difícil, porque o menino tem o direito, a gente se coloca no lugar da família, né? Mas a gente também precisa pensar na questão do empreendedor. Como é que esse proprietário, né? Ou vários, a associação, tem várias modalidades aí de escolas da iniciativa da rede privada. Como é que eles vão dar conta desse processo? Né? Então... existem muitas questões aí para a gente refletir, além da legislação, dos direitos que estão garantidos. Né? A gente precisa, talvez, um apoio do poder público para essas crianças cuja família não teria condição. De pagar, né? Ou que é bolsista na escola. Né? Muitos são bolsistas. Não sei, teríamos que pensar mais sobre isso. Outra pergunta. Como trabalhar com TOD na inclusão? Desafio. Eu tenho uma informação que não é como trabalhar, porque, como eu disse, não existe receita para nenhuma criança. Correto. Cada caso é um caso. E a equipe vai ter que conhecer, saber qual é esse nível, o que desencadeia
o surto, entre aspas, né? Tá. Né? Se é um menino... Porque aí costumam dizer assim, não pode falar não para um TOD. Não, isso não é verdade. Eu não posso, né, numa hora em que eu estou percebendo que ele está surtando, e daí querer que ele volte rapidamente. Correto. A gente tem que ter técnica aí para controlar, inclusive para evitar essa situação. Mas existem... a gente precisa estudar junto. As pesquisas mostram também que... quase todos os autistas, as crianças que têm espectro autista, ela está associada a uma outra deficiência ou transtorno. É muito difícil que o autismo venha sozinho. Sim, entendi. Né? Então, cada vez mais os cientistas têm comprovado. Em geral, tem uma associação, alguns à deficiência intelectual, outros ao TOD e à hiperatividade, o TDAH. Hiperatividade e déficit de atenção. Então, às vezes, a gente fica lidando com a questão do autismo, olhando só para os sintomas do autismo, sim, e o que está prevalecendo naquele menino é o TOD, é o TDAH ou a deficiência intelectual. Né? E, às vezes, o menino tem poucos sintomas de autismo e muitos sintomas, porque eles são muito parecidos a alguns sintomas. Né? Então, tentando responder, não existe uma receita, existem algumas técnicas que os profissionais que trabalham com a educação, tanto polivalentes quanto os especialistas, precisam estudar e saber essas técnicas, né? São técnicas comportamentais, e a gente precisa, de novo, vou voltar na questão do amor exigente. Né? Porque não é porque um menino tem TOD, ou o menino tem TDAH, ou o menino tem deficiência, ou tem espectro autista, que ele pode ser mal educado. Correto. Ele não pode. Né? E essa educação precisa da parceria da família. Às vezes, até por ele ter essas questões, a família acaba protegendo demais, ajudando demais. Não posso falar não. Não existe deixando isso. ele sobrepor, né? né? É isso. Eu acho difícil falar isso, mas a gente consegue orientar, a gente adestra animais. Então, nós somos seres humanos que pensamos, que temos sentimentos. Né? Através de um reforço positivo ou negativo, a gente consegue fazer com que o menino tenha um mínimo da educação necessária para conviver em sociedade. Sim. Porque senão, como é que ele vai fazer? A gente fala para algumas famílias, a gente vai lutando, porque elas também passam pela negação, né? Muitas aceitam as nossas orientações quando o menino está agredindo a própria família. Quando ele fica forte, ou quando ele, mesmo não forte, ele começa a agredir a própria família, porque daí ele não aceita o não de ninguém. Correto. Né? Aí essa família começa a pedir socorro. Então, a gente também tem que conscientizar essa família, tem que falar isso francamente. Que não pode deixar qualquer tipo de atitude. Esse menino vai ficar adolescente. As pesquisas mostram que quem tem déficit de atenção ou TOD tem uma propensão a cair na utilização de ser adicto, né? Usuário de drogas. Por quê? Ou de dependência química ou de álcool, porque ele vai buscar esse vazio que ele tem, porque ele não sabe lidar com frustração, ele não aceita não aprendeu, né? Porque ninguém ensinou. Né? E aí, chega na escola, fica mais grave, porque a escola quer colocar para ele um limite que ele nunca teve. Em casa. Né? Então, a gente precisa, de novo, da parceria com essa família. E não fazendo juízo de valor. A família dá o que ela pode e o que ela tem. Né? Ela capacidade, não vai, né? Muitas vezes, quando você observa, existem ciclos, padrões repetitivos. Né? Então, a gente precisa orientar essa família, ensinar ela de como ela precisa fazer. Agir nessa situação. Criança de nível 3 deveriam ter horários adaptados na escola? Depende da situação. Depende do caso. Tem que ser estudado, porque se for uma criança que ela fica bem na escola, que ela não tem crises, né, que tenha desencadeado na escola, né, que for alguma coisa da escola, eu acho que não há problema nenhum. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, deveria ser estudado isso para saber sim ou não, né? Como vocês trabalham com crianças nível 3 de autismo na escola? Também é aquela questão que vocês falaram, existe uma classificação. Sim. Então, a gente cuida de cada um de forma diferente. Sim. E não de forma igualitária. Existe, como eu falei, um planejamento individual, um plano de desenvolvimento individual. A rede tem um currículo municipal publicado em lei. Então, os conteúdos ensinados na escola não saem da nossa cabeça. Eles estão lá
colocados, então super apertados, diferente de antigamente, né? São complexos. Então, daquele currículo, a gente faz uma adaptação para cada criança, Sim. individual. Tá. Então, o menino ele tem que chegar ali naquele momento e a gente vai traçando o desenvolvimento individual de cada um. Certo. A primeira coisa é chegar na escola, a gente fazer a avaliação, né? Ver aonde que está, até onde a criança já foi. Porque, às vezes, por exemplo, português já sabe ler e escrever. Porque o que acontece muito é eles ficarem no celular, né? A gente tem criança que fala inglês, mas não fala o português. Ah, entendi. Né? Então, escreve tudo em inglês, mas não escreve português. Então, assim, a gente analisa, vê tudo, aonde a criança está, que nível está de desenvolvimento Sim. pedagógico, para começar a partir dali o trabalho com ela. Então, cada caso é um caso. Teve aqui a Ju Pereira, só diz que a redução de número de aluno não faria diferença quem não está na sala de aula. Então, ela não mandou uma pergunta, ela questionou, né? Nós dissemos que a gente não sabia se resolveria, né? Ou não. Ou não. Até porque, como eu disse, se o menino está lá e ele tem o acompanhante, não tem porquê. Eu não vejo porquê ter menos aluno. Porque o acompanhante estaria dando conta daquilo que ele precisa. Sim. Se for um acompanhante especializado, de acordo com o que o menino precisa. Com a especialidade dele. Né? E aí eu entendo que talvez não fosse necessário. Mas como a gente está dizendo aqui desde o início, o que a gente está defendendo é que não haja uma generalização. Sim. Né? Não é porque tem direito que vai ser bom para todo mundo. É essa a ideia. É claro que, se fosse necessário, nós faríamos a defesa. O próprio Conselho Municipal de Educação tem uma legislação publicada, uma resolução publicada, que falava da redução do número de alunos, né, por sala, de acordo com os deficientes, de acordo com não só autista. E a gente retomou essa discussão. Né? E o Conselho e saiu uma nova publicação aí desconsiderando essa questão. Por quê? O Conselho tem representatividade da educação e da sociedade civil da cidade inteira. Então, nós temos 23 representações, desde a iniciativa privada, o Estado, o município, né, os sindicatos, a própria secretaria. Ele é paritário entre sociedade civil e técnicos de educação. E a gente fez uma revisão aí dessa documentação, foi feito um estudo com pessoas que participam, inclusive, tem representantes da educação especial no Conselho, né, 2 representantes, então foi feita uma discussão, e aí é uma decisão do Conselho, não é individual minha, eu nem posso falar em nome do Conselho. Sim. Eu estou falando o que está publicado. Né? Então, fique claro que a gente não faz uma defesa de que não é, a gente faz uma defesa de que cada caso é um caso e que a generalização, às vezes, não é positiva. Então, falta uma categorização, uma seletividade. Olha, vamos trabalhar de forma diferente com esse, de forma diferente com esse. Neste caso específico, só o acompanhante não dá conta, a professora vai precisar de mais apoio ou menos alunos, né? Porque às vezes você tira os alunos e continua com o mesmo problema. Como você falou até na questão jurídica, o juiz fala, não, vai precisar de acompanhante, vai estar lá, isso não é benefício para a criança. Não. Isso está prejudicando ela. E às vezes ele determina que o acompanhante seja um psicopedagogo. Então, na realidade, antes dele tomar uma atitude, ele deveria consultar a escola e falar como que a gente vai fazer. Essa criança está matriculada aí, como é que vocês estão vendo, né? Legal. Ou uma audiência, ou um relatório que a gente pudesse apontar, né, para que ele pudesse deliberar. Entendi. Porque às vezes, quando ele delibera um profissional específico, ele pode colocar um psicopedagogo que custa caro, gente, para uma escola particular ou para um município mesmo. Né? Não é porque é público que a gente tem que dar prejuízo também, não é? Porque a gente precisa pensar, é o nosso dinheiro, dos nossos impostos que está ali, precisa ser a gestão precisa ser bem feita. Correto. Né? E quando ele delibera ali, tem um custo esse psicopedagogo e às vezes é para uma criança que só precisa que ajude a levá-la ao banheiro. Entendeu? Entendi. E aí um monitor da escola, um estagiário, poderia fazer isso. Né? E aí o psicopedagogo fica subjugado ali, porque ele fica de babá. E não é essa a questão. Né? A gente está sempre pensando, acho que é importante que todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo, entenda que nós estamos sempre pensando no que é melhor para a criança. Sim. Né? O que é melhor para o desenvolvimento dela. Nós somos profissionais. E, junto com a família, a gente quer traçar esse caminho. E nem sempre ele é confortável para todo mundo.
Nem Aliás, o né? próprio nascimento da criança gera um desconforto, como você disse. Tem confortável. família que se separa por causa da questão. Às vezes não é confortável para o professor, às vezes não é confortável para o apoio, às vezes não é confortável para a educação especial, às vezes não é confortável para a família. E por esta razão é que precisa ser uma decisão conjunta e sem achismo. Correto. Ela não pode ser, eu acho isso, eu penso aquilo. Não. O que os estudos mostram, onde estão as melhores experiências, né, para a gente poder... e quando a gente fala do número menor de alunos, é interessante, porque antes a gente fez uma luta aqui na rede, muitas redes fizeram essa luta para diminuir o número de alunos nas turmas de alfabetização Sim. como um todo, né, independente de deficiência. Era uma questão de você ter menos alunos, porque as salas começaram a ficar muito volumosas, e a gente tinha aí essa deliberação do conselho e começou a atuar. Mas as pesquisas mostraram que não só, que em todos os lugares do Brasil diminuiu o número de alunos, não aumentou o desempenho pedagógico das crianças. Sim. Então, às vezes, o foco está no lugar errado, entendeu? Entendi. E, às vezes, nem a pessoa que está ali tem essa consciência, né? Muitos de nós já passamos por situações em que a gente foi aprendendo no processo. Por esta razão que eu digo, não pode ser individual, tem que ser uma discussão coletiva. Isso é legal. Como melhorar a inclusão na escola? Também a gente já explanou essa situação da inclusão. Até a Carol, né, pode falar aqui com a gente sobre o trabalho que ela faz de incluir a criança. Na sala de recurso, né, como a gente já falou aqui, que todas as crianças que entram lá na escola, todos os níveis, nível 1, nível 2. Então, a gente acolhe. Todas as crianças, hoje, a gente só tem que acolher, né? Tanto o nível 1, nível 2, como a Alessandra falou, a gente só acolhe. A gente está aqui para acolher todos os níveis, só incluir. Entendi. Então, respondida a pergunta. Vamos para a próxima. Realmente existe inclusão nas escolas? Se sim, como? Se não, por quê? Quase a mesma pergunta de cima. Como melhorar a inclusão? Existe a inclusão na escola, mas como a gente já conversou aqui, existem níveis. Então, precisa saber sobre o seu filho em questão, aonde ele tem que ser incluído. E se ele pode ser incluído e qual é o habitat que ele pode ser incluído, né? Que nem... A inclusão social, ela acontece porque o menino está na escola. Então, acho que só por ele isso é fato. Já né? é uma inclusão. Já é uma inclusão. Sim. Ele está lá, que um tempo atrás ele não estaria. Tá. Então, ele está lá. Ele está na sociedade, ele está no ônibus, ele está na igreja, ele está em todo lugar. Então, isso, do ponto de vista de inclusão social, ela acontece. A inclusão escolar, ela envolve o desempenho do menino, o desempenho acadêmico dele. Então, este é um processo individual. Tá. Né? O que a gente está fazendo é lutando e trabalhando coletivamente para melhorar cada vez mais esse desempenho. Porque, como eu disse, se a gente considerar que ela não está acontecendo, que ela não é eficaz, a gente vai pôr todo mundo para fora, então. Sim, vai devolver os deficientes para as instituições, eles vão ficar segregados lá e nós vamos aprender a fazer inclusão como se a gente não está convivendo com eles, né? Sim. Então, acho que retoma lá o início da nossa fala. Ela existe, a inclusão social, e ela acontece de forma em que juntos a gente está construindo aí esse trabalho de desenvolvimento individual. Certo. Como trabalhar com os pais que não aceitam o diagnóstico? Vocês têm trabalhado mais, né, Flávia? Acho que mais de perto. A gente conversa, a gente sempre está junto com os pais, né? A gente chama bastante eles na escola, né? Conversa com eles, mostra, né, que é importante o diagnóstico, na verdade, ele é importante, mas para a gente que está trabalhando com a criança, a gente vai ver o que ela está precisando e trabalhar, né? Só que para os pais aceitarem, a gente conversa, a gente Sim. tenta colocar para os pais o quanto é importante eles aceitarem para estimular, para fazer o melhor para eles. Eu acho que aí seria uma questão geral de conscientização. Isso. A gente já é conscientizado sobre várias coisas. Quem tem um filho que foi diagnosticado com autismo, que também tenha consciência de como trabalhar com ele e aceitar o diagnóstico, né? Eu acho que antes do diagnóstico, a gente tem bastante situações de rejeição. Ao longo do processo, a gente vai conversando e mostrando, como a Flávia disse, a gente vai mostrando as vantagens, as desvantagens, o que isso vai melhorar para a família, para o desenvolvimento da criança.
Quando sai o diagnóstico, quando ele é apresentado por uma equipe inteira da APAE ou da ARIL, Sim. e eles chamam a família e a escola para fazer a devolutiva do relatório, e tem de cada área que foi avaliada, eu acho mais difícil acontecer uma rejeição. Aí é o momento em que eles aceitam, porque eles percebem que aquilo já está concluindo que nós fomos preparando eles. Então, é a martelada final. Sim. Né? É um processo doloroso, mas eles ficam... Acho que é mais difícil a rejeição ali. Quando ela acontece, a gente vai discutindo como é que você está contestando. Quer passar por um médico? Quer comprovar? Quer ouvir uma segunda opinião? Como é que vai ser? Né? Mas, em geral, nessa fase, elas já perceberam que realmente tem essa questão do diagnóstico. Eu entendi que existem outras saídas, né, ou outros caminhos a tomar para que você possa ter consciência do que está acontecendo. Sobre a lei do autismo que reduz a quantidade de crianças em sala de aula, por que não é cumprida? Tá, já falamos sobre isso. Todos os autistas precisam de acompanhante? Também falamos disso. Depende muito do nível dele. Da questão do número de salas, a gente falou a nossa opinião, né? Sim. Porque não tem ninguém aqui técnico da administração pública para responder. Essa né? questão. É a nossa opinião, a nossa hipótese do que a gente imagina. Vamos lá, com a escola, já falamos. Primeiras atitudes que os pais devem tomar para ter um diagnóstico. Quais as primeiras atitudes que os pais devem tomar? Bom, isso a gente falou que tem que ser a partir do quarto ano, né? A criança fez 4 anos, ela pode levar. Ou, se ela apresenta alguma coisa Não, acho antes. que desde o início ela tem que levar. Tem que fazer o acompanhamento com o pediatra, tem que Tá. tirar dúvida, comparar a criança com outras crianças, Ah, observar. entendi. Então, desde o início. O que a gente disse que muitos médicos não fazem diagnóstico de TEA antes do ensino fundamental. Posso contar uma experiência Mas que a minha? família tem que levar é importante. Sim, Eu tenho 4 filhas e Parabéns. Obrigada. É parabéns. guerreira. Parabéns. E a minha última gestação foi gêmeas, né? E uma das gêmeas demorou para falar. Tá. Ela estava com 1 ano e 3 meses. Eu já estava desesperada, porque ela mal falava mamãe e papai. Não verbalizava. Não. E ela só apontava as coisas. E eu falava assim, o que você quer? Ela chorava, mas não falava. Entendi. Aí, os pediatras, todo mundo, né? Ai, tem até os 5 anos para falar. Calma seu coração. Você trabalha com isso, você acha que a sua criança vai ser... e eu angustiada. E assim, claro, você não pode comparar, porque a irmãzinha, que é a gêmea, normal, falava mais do que o homem da cobra. E beleza. E foi indo. E eu olhava e falava, tá errado, tem alguma coisa errada. E, assim, tem o desenvolvimento, tudo bem. Tem até os 5 anos para falar corretamente, ok. Só que, no desenvolvimento, como a Alessandra falou, até tantos anos tem que falar tantas palavras. E, assim, o desenvolvimento, tem que ser assim, é o ciclo do desenvolvimento, né? É Entendi. a fase. Então, assim, não falou, tem que procurar ajuda. Aí eu fui por mim mesma, conversei com uma amiga minha que é fono, falei, você atende? A gente tava no meio da pandemia. Tá. Aí ainda falaram assim, é pandemia, calma, é por isso, porque tá isolado. Só que assim, eu numa casa onde somos em 6, Sim. né? Não tem como uma criança, é falta de estímulo. Não é, porque tem gente falante o tempo inteiro. Tem. Ali. Então já era um atraso mesmo, entendeu? Entendi. Fez fono, tá bonitinha, falando direitinho agora, mas ela teve esse atraso. Então, às vezes, também leva em algum médico e ele fala, não, mas calma, né? Tem até tantos anos para falar. E Entendi. a mãe acaba, por medo de a criança ter alguma coisa, aceitando que, até 5 anos ela vai falar. E, às vezes, é pior ficar esperando. Né? Tá. Então, ao menor sinal, procure um especialista. E se ela for falar com 5 anos, ela vai estar com uma defasagem enorme na quantidade de palavras corretas que ela deveria estar falando, né?
Então, isso é uma escala mundial, né? De autonomia, de desenvolvimento da fala, como tem a escala do desenvolvimento motor. Então, precisa acompanhar, né? Teve algum indício, precisa correr atrás. Hoje, no andar também, né? Criança que anda na ponta do pé, né? Hoje, na coordenação também. Então, hoje, várias mães, assim, elas acompanham muito isso, né? Começar a engatinhar, não sentar. Então, esse acompanhamento é muito, assim, a mãe ficar atenta. Sim. Então, viu que não está sentando, não engatinhou na idade certa, começou a andar na pontinha do pé, então são alguns sinais que as mães precisam ficar atentas. Quando eu falo de comparar, Carol, eu não estou falando de comparar um irmão com o outro, eu estou dizendo do que se espera para aquela idade. Para aquela idade, né? Porque algumas mães, como eu relatei aquela do maternal, ela vivia só ela, o marido e a criança de 3 anos. Ela não tinha criança próxima na família. A família estava distante. Então, assim, ela não tinha o parâmetro. Para ela, o menino era um bebê. Que é outra coisa que tem acontecido. Nós, mulheres, começamos a ter cada vez menos filhos, né? As famílias começaram a ter menos filhos, porque a gente sabe o quão é difícil, né? E o quão custa, né? Apesar da bênção que é a gente ser mãe ou pai, a gente tem escolhido ter um filho. A maioria das famílias tem escolhido. E o que as nossas famílias nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando a infância dessa criança. Entendi. Já que eu não vou ter 2 filhos, o meu filho vai ser nenê mais tempo, vai ficar criancinha mais tempo. E aí eu aceito uma fala infantilizada, né? Eu aceito algumas coisas que não é esperado para aquele ano, para aquela idade. Sim. Né? E isso é uma coisa para nós todos pensarmos também. Sim. Porque daí volta naquela questão de um amor e de uma proteção, de uma coisa que não protege, que não prepara o menino para a sociedade. Até como mãe, né? Toda vez que eu vou tomar uma atitude com a minha filha, eu penso, a sociedade aceitaria o que ela fez? Não aceitaria, então também não posso aceitar. Entendi. Eu tenho que dizer para ela, não tá certo. Porque eu só aceito por amor, mas a sociedade não vai te amar desse jeito, né? Você pode perder o emprego, você pode acontecer uma coisa. Então, eu acho que essa coisa do amor que é mais exigente, né? Ele é importante no desenvolvimento de toda criança. Se a gente não colocar limite dentro de casa, lá fora ninguém vai conseguir colocar. Porque nós somos um espelho para a criança, né? A gente é ponto de referência. Então, se a gente não cuidar bem dos filhos e não colocar limite, a escola vai colocar? Não vai colocar. A polícia vai ter que colocar, agora no modo geral. A polícia vai ter que colocar, a lei vai ter que colocar. Então, a lei já existe dentro da minha casa. Você não pode... Não é porque tem a lei que as pessoas cumprem, né, Daniel? Correto. Vamos pensar. A gente tem radar, tem legislação e as pessoas não usam o cinto de segurança, passam no sinal vermelho. Então, não é a lei, é uma coisa... É formação, é de dentro para fora. É conscientização. Né? Eu preciso... eu não posso fazer as coisas por medo da polícia ou da lei, de uma punição. Eu tenho que fazer por respeito, por entender que aquilo é melhor para o desenvolvimento do meu filho, que é melhor para a minha vida. Que aquilo, de fato... O cinto de segurança salva a vida, o capacete salva a vida, a cadeirinha do bebê salva a vida. Eu tenho que entender isso, né? E não, vou colocar o cinto agora porque eu estou passando ali, vai ter um comando ali na frente. Né? Não é esta a questão. É uma discussão muito mais ampla aí do ponto de vista da sociedade, né? Como Correto. A gente chegou a 1h30 já. Nossa! Que nós estamos falando aqui. Vamos molhar as nossas gargantas com água. Você tem alguma coisa para pautar para a gente em relação ao que a gente tem falado? Carol, traz algum questionamento? Alguma objeção, né? Que a gente falou tanto. Alessandra, no modo geral, qual é a informação que você deixaria primeiramente para os pais? Eu acho que é importante que os pais, eu diria todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que façam esse trabalho de acompanhamento, né, de educação mesmo das crianças, dos valores, dos limites, e que compare, né, busque essa escala de desenvolvimento como um todo, observem e, ao menor sinal, procurem ajuda.
né? E eu queria dizer também a todos que, como eu não estou falando em nome do Conselho, eu deixei claro, eu não posso, só posso falar em nome do Conselho se tiver deliberado em plenária, né? Mas o Conselho Municipal de Educação é uma instituição democrática que está de portas abertas para qualquer pessoa da sociedade civil ou qualquer profissional da educação, família, que tenha dúvidas ou que queira pautar alguma coisa. Então, ele é consultivo, ele é deliberativo, ele é fiscalizador. Então, se tiver alguma demanda, pode entrar em contato com o Conselho Municipal de Educação. Por onde? Tem ele meios da internet? Ele fica ali dentro da hípica, do Parque da Cidade, chama Casa dos Conselhos. O Davi é o secretário da Casa dos Conselhos, é o chefe da Casa dos Conselhos. Ali fica o Conselho Municipal de Educação, o CAI, que é o da Alimentação, e o do Fundeb. Né? Eu vou passar o número do telefone para vocês de lá. Isso, para vocês. Daí fica mais quiserem fácil. Conhecer um pouco mais, né, sobre isso, tem alguma demanda, tem alguma dúvida, vocês pais podem ligar lá, possam ir lá também, consultar. Pela internet não tem um site, né? No site da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal. Ele tem ligação com o nosso conselho, tem o endereço, telefone e tudo. Tá. É 3441-2562. 3441-2562. Isso, fala lá com o Davi. Vai falar com o Davi. Davi, já o meu abraço a você, que deve estar trabalhando muitíssimo bem aí, porque a gente sabe que essa demanda que existe no nosso município, isso não é uma demanda, né? Isso eu acho que é cuidar do ser humano como num todo. Do mesmo jeito que eu quero ser educado, que eu quero que meu filho seja educado, eu também quero uma pessoa que tenha aspecto autista também seja educado, né? Que nem a gente vê o caso de uma figura pública, né? Que é lá o filho do Mion. Ele tem batido muito nessa tecla, né? Tem repercutido bastante isso. Eu acho muito legal ele conseguir levar o filho num programa de televisão, né? Mesmo que seja com fone. Então, ele entendeu muito sobre aquilo para poder fazer. E o filho dele não abraçava, e o filho dele abraça. Eu acho muito legal essa escala que ele percorreu, que foi um desafio, mas dependeu muito dele. Sim. Dependeu de família para Porque resolver. Comportamentos são ensináveis. As crianças repetem o nosso comportamento. Elas aprendem a se comportar. Eu achei legal Aprende a controlar o ódio. Sim. Né? Não é proibido ter ódio, ter raiva, mas o que eu faço com esse ódio, com essa raiva, que é a questão. Né? O sentir não é proibido, a emoção não é proibida. É proibida a atitude pós-emoção. Pós-emoção, é isso. Então, e isso é ensinável. A gente ensina para os nossos filhos, a gente ensina para os nossos como a reagir alunos. Em certas situações. Né? Inclusive com algumas técnicas. Tem técnicas profissionais mesmo. Técnicas de respiração, de autocontrole, né? Quando precisa, ultrapassa aí a orientação da família. Legal. Então, é muito bacana. Então, deixo aqui o nosso comunicado. Eu vou trazer aqui no podcast uma psicóloga que ela trata muito do aspecto autista, né? Dessa categorização, classificação, níveis. Ela vai dar um amparo um pouco maior sobre isso. E o nosso assunto hoje ele não se encerra, porque esse assunto, como a Alessandra falou, como a Carol também falou, a gente está ainda crescendo nisso, como sociedade, como escola, como educador, como família, a gente tem muito que aprender ainda sobre esse assunto, né? Então, deixo aqui o nosso abraço a todos e que todos sintam desafiados, porque isso é um desafio para a gente. A gente como pai, a gente como ser humano, a gente como comerciante, porque eu vejo que na Carol, na padaria, vai um rapaz lá também que ele fala muito alto, eu não sei qual é, porque eu não entendo muito disso. Então, assim, eu cumprimento ele às vezes e quando ele me cumprimenta, eu não cumprimento. Então, você vê que o comércio também tem que se adequar à forma de agir com aquele rapaz que está chegando até ali. E antigamente a gente só tirava sarro. Não é legal isso, né? Da pessoa ter um problema e a gente ficar tirando sarro da pessoa. Então, o nosso assunto não se acaba. Creio que a gente vai conversar ainda muito mais. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Agradecer também a presença do Jorge, do Ismael, né, do Estúdio Ágape. Estamos encerrando o nosso assunto e bora para o próximo podcast. Então, vou trazer a psicóloga, vai vir também no próximo podcast o Santiago, né? Lourenço vai estar com a gente aqui conversando. Vai vir também o cantor Luiz Gustavo, que agora está morando em Limeira.
Ele estava lá no Goiás, mas ele está para cá agora, vai vir dar uma palhinha para a gente aqui, fazer um acústico, quem sabe, Luiz Gustavo. Um abraço para você, para toda a sua família. E um abraço para você também, minha esposa, que deve estar assistindo aí e mandou algumas perguntas que eu vi aqui também. Um abraço para todos. Se encerramos aqui, mas calma. Se você ainda não conhece os outros podcasts, vai lá, faz uma maratona no podcast, @Diber Podcast, YouTube, Spotify, ou no Instagram você acha a gente lá. Um abraço. Quer estar aqui também conversando com a gente? A mesa está aberta. É só falar comigo, a agenda está aberta, a gente agenda e fala o horário para você passar aqui e tomar um café com a gente, tomar um café com... A padaria Toque Moriá. Com a padaria Toque Moriá. Ela vai mandar algumas coisas para a gente degustar aqui, tá bom? Um abraço.